Tem crente que teve uma época quando a gente começou a obra, sempre quando passa nessa de carnaval, lembra aquela abençoada? Irmã não, é a prima, né? Está se convertendo. Aí o que acontece? Tem processo. É que esse negócio de irmão, meu irmão, tem que ser irmão mesmo. Então o que acontece? Então essa prima estava visitando um dia lá a igreja lá, aí no dia de carnaval sumia a bichinha. Aquela irmã está acompanhando aquela assistência, e vai na casa, e ora, e profetiza as bênçãos de Abraão, de Isaac, de Jacó, tudo que você possa imaginar. E você está pagando preço, daqui a pouco sumiu. Daqui a pouco passa por em cima, depois o carnaval aparece. Com a cara lavada. Aí chega, final do culto, procura a gente. Ei, irmão, sumida, sumiu? Não, estou voltando aí, porque eu estou meio carregado, o carnaval. Pulei o carnaval, estou vindo agora para o senhor orar aqui para descarregar isso tudo. Então você acha que você é uma privada, né, irmão? Tem que puxar descarga para a sujeira descer. Mas tem pessoas que acham que assim, se suja, é que nem aquela passada do porco, né? Quando tu mata a suja, o porco tu lava ele todinho. Mas quando vê malandro, ele fica doidinho. Tu limpa, botar perfume no bichinho, pode fazer lacinho, botar na orelha, botar um piercing. Meu irmão, o bichinho fica limpinho. Mas daqui a pouco, quando vê uma lama, se suja todo novamente. Só o sangue de Jesus vai dar uma repreendida nela. Mas é assim, né? Só Jesus. Vamos lá. Mateus capítulo 6. Nós acabamos de louvar. Me ajude a melhorar. Amém? Amados, toda vez que você louva a Deus, a gente tem que louvar e entender aquilo que a gente está louvando. Né? Às vezes tem pessoas que louvam, né? Não estou falando do caso do irmão que estava louvando aqui, não. Estou falando de uma forma geral. Tudo aquilo que a gente louva, a gente tem que viver. Porque às vezes o louvar é bonito demais, a vontade de louvar, mas a gente não vive aquilo que está louvando. Então a gente acaba sendo hipócrita, né? Hipócrita vem de ator. Então a gente acaba interpretando uma coisa, né? Eu vivo por ti, né? Eu faço tudo por ti, morro por ti. Será que morre mesmo? Então tem coisas que tem que saber o que está louvando. Se você não morre por Jesus, então não louva esse louvor, louva outro. Até você um dia morrer por ele. Mas é verdade. Então a gente cantou aqui, me ajuda a melhorar. Vou pegar esse gancho aqui, que a irmã Tamires aqui, e louvor. Fala para o seu irmão. Fala para o seu irmão. Hoje é um dia de mudança. Tem coisa que você vai precisar fazer nessa noite. Talvez ainda nessa noite. Amém, querida? Quantos que a bênção de Deus e glória a Deus? Então, amados, receba essa palavra, porque é uma palavra curadora, libertadora, transformadora. E quando a gente deixa essa verdade entrar, que é o maior beneficiado somos nós mesmos. Porque Deus tem promessa e bênção, e tem muita bênção sendo retardada em nossa vida, por causa desse tema que nós vamos estar abordando aqui nessa noite. Hoje, portas de prisões vão ser abertas para a glória de Deus. Pessoas que estão em cárcere serão libertas pelo poder da palavra de Deus. Então eu peço toda a sua atenção, receba de Deus, e aquilo que você receba da parte do Senhor e coloque em prática. Porque não é somente o conhecimento que vai fazer a mudança. O conhecimento é parte do processo. Mas o que faz mudança em nossa vida é o exercício da prática da palavra de Deus. Quem só conhece a palavra vive uma vida de religiosidade. Fica 10, 15, 20, 40, 50, morre dentro da igreja e nada acontece. Mas quando você ouve e pratica, aí está a estabilidade da vida do homem e da mulher de Deus. Não existe estabilidade e segurança sem obediência na palavra de Deus. A Bíblia me diz que tudo é vão. Eu posso até edificar. A Bíblia fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão aqueles que trabalham para a sua edificação. Pastor, eu conheço que pessoas que estão edificando, pessoas que nem têm Jesus, estão edificando palácios. Eu creio e conheço muitos. Mas a Bíblia me diz que tudo isso é em vão, se não tiver Jesus na vida. Dura um tempo, 2 tempos, a casca, a aparência, não é isso? Se não houver um alicerce bom, a casa cai. Como ali o exemplo do Sérgio Naia, aquela construção, lá no Recreio, sei lá, Barra da Tijuca, ali aparentemente tudo bonito. Pessoa de sociedade comprou, investiu, durou um tempo, 2 tempos, o alicerce é falso, caiu por terra, porque é um monte de areia.
Todo tipo de alicerce que não é palavra, você pode dizer que é um monte de areia. É um alicerce falso, não serve para edificar minha vida, pode durar um tempo, 2 tempos, como foi dito hoje pela irmã Cristiane. É a história do 3 porquinhos. Aleluia! Tem a casa de papel, tem a de madeira e tem uma que é o quê? É de tijolo. A de tijolo vai mais tempo, mas é mais segura. O lobo vem lá, enche o pulmão, é o lobo. Papel, morreu, rapidinho, tirou onda, rapidinho construir aqui, ó. O cara que construiu lá um pouquinho de tijolo, ficou até meio assim. Foi contar isso aqui um dia construir. Durou um tempo? Durou. Veio o lobo, assoprou e a casinha caiu. É um porquinho saiu da casa de papelão e foi correr para a casa de madeira. Um pouquinho mais segura, entra aqui, minha casa mais segura. Daqui a pouco veio o lobo, encheu o pulmão de ar e assoprou também, caiu por terra. Mas aquele que construiu de tijolo permaneceu porque tem um bom alicerce. Amém, querido? Então, o maior alicerce, se chama a palavra de Deus, ela está aqui para a gente, em nome de Jesus. Amo essa palavra. Vamos lá, Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus, versículo 14. O 15 eu vou ler, né? Estou dando surpresa ali, no suspenso. Isso aí, agora gostei da estratégia. Está no mesmo espírito aqui, ó. Ih, já botou já, rapaz, espera aí. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 14. Todos acharam? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui o texto me demonstra um ato condicional. Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoar, você também não é perdoado. Ainda que estamos debaixo de graça, favor e merecido. Mas a Bíblia fala que sobre o perdão há uma condição. Amém? Pode sentar em nome de Jesus, oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós te louvamos por esse momento de comunhão, de adoração, de louvor. Senhor, agora o nosso ouvido está atento à Tua voz. Fale ao coração do Teu povo, da Tua igreja, aos Teus filhos, Senhor. Na comunhão, Deus ordena a bênção, Pai. Tome a vida do pregador, Senhor. Conceda a palavra de sabedoria, de revelação, que junto com ela sinais e maravilhas, Senhor. Como a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento venha falar ao coração do povo, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração e nós te louvamos, Senhor. E que junto com essa mensagem, Senhor, maravilhas e sinais possam ser notórios em nosso meio. Assim nós oramos, Espírito Santo nos ajuda, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Bom, gente, eu acabei de ler um texto aqui, aonde Jesus ele ensina sobre a oração do Pai Nosso. Antes vou começar já por aqui, aproveitando essa oração, aonde o próprio Senhor Jesus ensinou aos discípulos de que maneira deveria ser feita a oração. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo, e dentro dessa oração, o próprio Deus, ele fala algo relevante na vida de um cristão, que é sobre o ato de perdoar. Por que Jesus ele fala no meio da oração sobre perdão? Porque a falta de perdão pode ser um impedimento das minhas orações. Jesus ele começa a ensinar a oração, e muitos de nós às vezes utilizamos essa oração do Pai Nosso e declaramos essas mesmas palavras dizendo: Senhor, da mesma forma como eu perdoo as ofensas daquele que me ofendeu, da mesma maneira que o Senhor venha a me perdoar. E muitos de nós às vezes usam essa oração de uma forma farisaica, de uma forma hipócrita, de uma forma religiosa. Nós declaramos na oração que da mesma maneira como nós perdoamos aos nossos ofensores, aquele que nos ofendeu, da mesma forma nós recebemos também o perdão de Deus. E isso às vezes não é uma verdade. Ou seja, nós declaramos uma coisa que não estamos vivendo. Nós dizemos a Deus que estamos perdoando e não estamos, mas contamos com o perdão de Deus a todos os dias, com a sua graça e com a sua misericórdia. Queridos, a falta de perdão, isso ela tem acontecido em toda parte do mundo. Você vê a falta de perdão dentro da própria igreja, entre irmãos. Você vê a falta de perdão em meio à parentela, em meio aos familiares. Pessoas estão com o seu relacionamento ali quebrado,
destruído pela falta de perdão. Então a falta de perdão atinge nações, atinge famílias, atinge igreja, atinge as vizinhanças, atinge qualquer tipo de pessoa que você possa imaginar. Mas Deus, ele tem princípio e nos ensina sobre isso. Na verdade, o sentido etimológico da palavra perdão significa uma grande perda. Ou seja, perdão significa uma grande perda. Fala para o teu irmão, perdão significa uma grande perda. O sentido etimológico da palavra. Porém, o objetivo final não é de você ser um perdedor, porque senão ia contradizer a palavra de Deus. A Bíblia me diz que por meio de Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, pastor, se a Bíblia me diz que eu sou mais do que um vencedor, esse negócio de perdão não é para mim, porque o perdão significa uma grande perda. Se é uma grande perda e eu sou mais do que um vencedor, esse negócio não é comigo. Entenda bem, uma grande perda no sentido da pessoa, quando ela perdoa, ela está exercendo o quê? Uma incapacidade de ceder. Quando a pessoa aprende a perdoar, essa perda significa exatamente isso. A pessoa, ela perde a incapacidade de ceder, né? Ou seja, ela é incapaz de ceder, então ela precisa perder isso da sua vida. A pessoa, ela tem uma grande perda, como também a arrogância. A pessoa arrogante, ela não consegue o quê? Perdoar. A pessoa orgulhosa, ela não consegue liberar perdão. A pessoa soberba, ao ponto de ela dizer que está acima da palavra de Deus, às vezes o irmão pode ser uma bênção, pode ser servo de Deus, pode ser uma serva do Senhor, pode trabalhar na obra de Deus, mas nesse ponto ele se torna soberbo, ao ponto de não se submeter à palavra de Deus. O soberbo diz, eu sei mais do que a palavra. Deus, ele manda, me dá uma direção, um posicionamento para eu tomar na minha vida, mas a soberba do meu coração, a minha arrogância, eu não me submeto à palavra de Deus. Então, na verdade, essa grande perda que Deus quer realizar em nossa vida é exatamente desses elementos, desses tipos de sentimento que me atrapalha na minha comunhão com o meu Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Além disso, quando você tem essa grande perda, existem também as consequências da falta de perdão que geram enfermidade em nossa vida. As pessoas falam muito das doenças psicossomáticas, doenças que na alma, na psique, mas a própria alma enferma também enferma o quê? O corpo físico. Então a enfermidade não é somente na área psicossomática, na alma, mas também a falta de perdão gera enfermidade física e também gera enfermidade espiritual. E qual a consequência disso? Enfermidade na alma, emocional, enfermidade física e enfermidade espiritual. Pessoas às vezes andam enfermas e não sabem por quê. Oram a Deus, nada acontece, e às vezes aquela enfermidade está alojada há anos, vai ao médico, o médico não descobre nada, ou então o médico passa medicamento, ali tem ajuda da ciência, tem ajuda da medicina, Deus deu a sabedoria aos homens, o homem ora, a mulher ora, bota na taça de vidro, bota no baú para a irmã orar, e nada acontece. Por quê? Falta de perdão. Aleluia! Segundo a revista Veja, ela anunciou que 150 enfermidades são geradas pela falta de perdão. Isso não é Bíblia, isso não é a igreja que diz, a própria ciência diz que existe mais de 150 enfermidades que são geradas pela falta de perdão. O perdão nada mais é do que o cárcere emocional. E eu fiquei pensando nisso, o perdão é um cárcere emocional, e só a pessoa tem a chave para abrir esse cárcere. Eu pensei nisso, e é verdade. A pessoa, ela se nega, ela tem a chave para abrir essa situação, para ser livre dessa situação, mas ela prefere não abrir, a não perdoar, ela não cede, Deus fala, mas não ouve. E detalhe, irmão, eu aprendi uma coisa sobre aquele livro, Uma Vida com Propósito. Nesse livro diz o seguinte,
A maior dor quando nós temos, quando nós tocamos num assunto que nós não gostamos de ouvir, é essa área que nós precisamos ser tratados. Quando uma mensagem dessa começa a te incomodar, caramba, tem coisa que eu tenho que resolver. Aí você começa a ser confrontado, o Espírito Santo começa a te lembrar de parente, família, filho, marido, é um pastor da igreja, é um patrão, e você começa a trazer isso de memória, e você é confrontado. Todas as áreas que você é confrontado, e não gosto de falar sobre o assunto, essa área você pode ter certeza que é a área que Deus quer tratar da tua vida. Então, amados, são várias enfermidades, é um cárcere, aonde a pessoa está encarcerada, só ela tem a chave para ela mesmo operar uma libertação na sua vida. Deus, Ele fala conosco. Nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus. Só é possível perdoar aquele que é espiritual, aquele que é nova criatura, aquele que tem a ajuda do Espírito Santo. Agora, porém, o Espírito Santo é teu ajudador, ele não é o teu substituto. Ele vai falar, ele vai usar uma mensagem, vai usar um pastor, vai usar um estudo bíblico, vai usar o teu devocional, vai usar um louvor. O Espírito Santo, ele vai dizer aquilo que você tem que fazer, mas é você que tem que fazer. Aleluia! Quantos estão entendendo isso? De glória a Deus. Muitas pessoas dizem assim, mas pastor, o problema meu é sério demais. O problema, aquele que me feriu, me ofendeu, são da minha própria casa. Ou seja, às vezes é o marido, às vezes é o filho, às vezes é o pastor da igreja, às vezes é o irmão em Cristo. Meu irmão, vou te dar uma boa notícia: só trai, fere e magoa aquele que é amigo. Quem está longe já está explícito que ele está longe. O inimigo não vai te trair, o inimigo não vai te magoar, o inimigo não vai entristecer, porque ele já está longe. Quem vai ferir e magoar, você pode ter certeza que são as pessoas que estão próximas de você. Aleluia! E muitas vezes não entende isso. Não, mas não poderia ter acontecido, mas aconteceu. Aí outros dizem assim, mas essa pessoa não merece. Quem é a pessoa que merece de ser perdoada? Levanta a mão aqui. Você merecia ser perdoado? Quantas coisas nós cometemos na vida? Quem é que merece aqui o perdão? Não é verdade? Então pessoas acabam sendo escravizadas, pessoas entram e passam às vezes enfermas, as pessoas com mágoas, ressentimento, famílias se dissolvendo, às vezes haja até uma inimizade, às vezes as pessoas deixam de se falar dentro da própria casa, e o inimigo ele trabalha em tudo isso, escravizando a pessoa num cárcere emocional. E a gente precisa ter entendimento, humildade e reconhecer que essa não é a vontade de Deus. Aleluia! Eu devo abrir esse cárcere e ali viver uma vida de libertação na minha vida. Somos livres em Cristo Jesus. Glória a Deus! Abra a palavra de Deus aqui. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 6. Novamente eu quero ler o versículo que abrimos. Observe uma coisa, tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não vou perdoar, porque não foi eu que pratiquei a coisa, eu fui o ofendido, o ofensor tem que vir a mim e me pedir perdão. Vamos ver isso aqui, Mateus capítulo 6 nós lemos aqui, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, aleluia, isso aqui está dizendo o quê? Eu fui ofendido, eu fui magoado, alguém me ofendeu, e Deus ele pede, olha, se alguém te ofendeu, da mesma forma como eu te perdoei, você também deve perdoar. Eu fui o quê? Ofendido. Mas a Bíblia me diz, em Mateus capítulo 5, abra a sua Bíblia em nome de Jesus, no versículo 23, quando realmente eu tenho essa grande perda, a grande perda da incapacidade de ceder, a grande perda da arrogância, do orgulho, da soberba, né? Você vai ter o seu objetivo final de vitória. Porque a pessoa que não perdoa, ela sofre mais por aquela que talvez ali ofendeu.
Aquela que ofendeu está vivendo a vida, está assoviando, está comendo, está tranquilo, está resolvido. Mas a pessoa que não libera o perdão, ela fica escravizada no mundo espiritual, ligada com aquela pessoa. Que isso precisa ser quebrado, essa corrente. Então, qual é o meu ganho? Você vai deixar de ficar enfermo, você vai deixar de ficar angustiado, você vai deixar de ficar amargurado, você vai deixar de ficar magoado, ressentido, você vai ter paz dentro de você, e você não vai ser mais presa do diabo, porque você é livre em Cristo Jesus. Então, lá em Mateus capítulo 6, você viu quando alguém faz uma ofensa a nós. Mas a Bíblia aqui diz o seguinte, em Mateus capítulo 5, versículo 23: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, já é diferente. Ou seja, ele acha que você ofendeu ele em alguma área, ele está ofendido com você. Não foi alguém que fez algo a mim, mas a pessoa talvez tenha algo na mente dela, e ela acha que você fez algo a ela. Então aqui a Bíblia diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, qual é o meu posicionamento como um cristão? Deixai ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te. O que a palavra está dizendo? Você deixa a oferta e o que? Fica em casa? Fica remando a mágoa? Fica parado, sentado, dormindo, sonhando, sem insônia, sei lá o que? Atribulado? O que a Bíblia está falando? Você deixa a oferta e vai. Não é sentimento, é decisão. Eu tenho que tomar uma posição. Deus fala para mim ir. A Bíblia me ensina, meu irmão, que a falta de perdão impede a minha adoração a Deus. Adoração, meu irmão, não é somente aqui o dízimo, a oferta, quando fala aqui a oferta, não é somente a sua oferta alçada, ou o dízimo trazendo a casa do tesouro. Todo tipo de oferta, seja uma adoração, um louvor, o teu culto a Deus é uma oferta a Deus. Tudo isso tem peso? Tudo isso tem valor para Deus? Sim. Mas tudo isso perde o seu valor se você não liberar perdão para aqueles que precisam. Seja o ofensor, seja você que ofendeu, ou seja você que foi ofendido. Aleluia! Seja o ofensor ou o ofendido, a Bíblia fala que eu tenho que tomar uma posição. Isso aqui joga por terra aquela frase, onde muitos se escondem atrás dessa frase dizendo: não fui eu que fiz. Foi fiz comigo, então ela que tem que vir a mim. Não. Mas um detalhe importante. A Bíblia fala: se você, quando for trazer a oferta ao altar, e vai, reconcilia primeiro com teu irmão. Escute isso, um detalhe muito importante. Por exemplo, teu irmão que está aqui meio esquisito. Tem pessoa que vem oprimida do nada, né? Você pensa tudo bem, ele é um cara esquisito. Já aconteceu muitas vezes. Pastor, o senhor fala de perdão porque o senhor não passou o que eu passei, não vive o que eu vivi. Escute bem. Se você acha que tem pessoas, irmão, que você pode imaginar de traição, pessoas levianas, pessoas falsas, você pode ter certeza que todo pastor passa por isso. Então o pastor, ele tem que aprender perdão de qualquer maneira. Vamos ouvir dentro de um pastor dizendo, né? Ah, pastor, quando chega lá na igreja, quando chega aquela pessoa: eu te amo tanto, pastor. Cuidado com esse. O mesmo que falou que te ama, amanhã está com aquela faca lá da psicose. Pessoas traem, pessoas às vezes te abandonam, calúnia, pessoas levianas. Então, para pregar perdão, a gente tem que viver. Então, tudo que você possa imaginar, e não pensa isso: acabou? Não, a gente está numa escola ainda. Você assim, aconteceu só um caso, ela transicionar? Não. Amanhã acontece, você menos espera, opa,
pá, leva uma rasteira. Se não é Deus na tua vida, meu irmão, é assim. Ajuda, alimenta, de comer, de beber, ali dá assistência, mas se tiver que dar uma rasteira, dá e dá rir para tua cara. Jesus foi traído com um beijo na face. Eu te amo, Jesus, dá uma bitoquinha. Que foi um sinal de traição. Então, meu irmão, entenda bem isso. Independente da situação, se eu sei que o meu irmão tem alguma coisa contra mim, foi levantado algo, se eu não sei é uma coisa, eu estou na inocência. Mas se eu sei, eu tenho que ir naquela pessoa, meu irmão, o que está acontecendo? Ouvir. Vamos deixar disso? Somos irmãos em Cristo, né? Um reino dividido não subsiste. Vamos parar com esse negócio, não vamos dar lugar ao diabo. E aí você usar de sabedoria. E aí o quê? Você levar aquela situação a um conserto, porque perdão é conserto. Você está consertando uma situação que está sendo destruída. Amém? Você entrou ali e conversou. Agora a Bíblia fala, irmão. Tem pessoas aqui, imagina que a comunidade, como ama essa igreja. Né? Muitas pessoas, a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas tem pessoa, meu irmão, que quer ver o capeta, mas não quer ver o pastor. Você pode ter certeza disso, já tive problemas aqui. Então o que acontece? Quando a pessoa não é irmão, tem uma coisa contra mim. Ah, porque eu não gosto, porque ali o 9,5 o som está rolando ainda. Eu estou dentro da lei, estou fazendo o que nada demais, o que é certo, não estou roubando, defraudando, eu estou protegido pela lei dos homens. Eu não preciso ir na casa daquele que não é irmão. Meu irmãozinho, ó, vizinho, olha, me desculpa aí, o cara vai me xingar até a 10ª geração. Agora, quem é irmão, entende o princípio. Amém? Eu ouvi essa semana que essa mensagem estava sobre perdão, e eu me deparei na própria rádio, o pastor falou sobre isso, uma coisa tremenda. Ele falou assim, irmão, quando o irmão sabe a palavra, e aquele também sabe a palavra, quando você pede perdão, é como você colocasse uma banana de dinamite na mão do outro, quando você pede perdão. Dá um problema. Aí você é superior àquela situação, pegou aquela bomba, me perdoa, irmão. É o cara agora. Se não perdoa, eu vou para o céu. Largou ali uma granada na mão e puxou o pino. Aleluia! Então, quando a pessoa ela tem uma coisa contra mim, eu não vou sair daqui para bater na porta de A, de B, C, não. Quando o irmão, agora, se eu pratiquei uma coisa conscientemente, eu estou errado como cristão, independente se aquela pessoa não é um irmão, eu tenho que ir lá e ter essa humildade como crente, porque eu ocasionei o erro. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Mesmo se não é o quê? O irmão. Porque eu prejudiquei, eu ofendi, então eu tenho que ir lá, engolir o orgulho, mas comer a palavra, Senhor, tome a frente, me dá sabedoria e vou falar. Mas aqui está falando o seguinte, se o teu irmão tem alguma ofensa contra você, você está ofendido por sei lá o que, você tem que ir lá para buscar uma reconciliação. Porque isso impede a nossa adoração e o nosso louvor. A Bíblia fala também, em Marcos capítulo 11, abra sua Bíblia, um dos impedimentos que a falta de perdão, acho que é Marcos 11, 25. Olha aqui de novo. Jesus falando novamente de oração, no versículo 24, por isso vos digo que tudo quanto pedides orando, crendo que o recebereis, tê-lo-eis. E quando estiver orando, está falando de oração. Do nada, Jesus ele fala agora de perdão. Ele foi, quando estiver orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então a falta de perdão impede, é um dos impedimentos da minha oração. Falta de perdão é pecado diante de Deus. Pastor, mas por quê? Deus espera que nós venhamos a viver agora uma nova natureza. Nós tínhamos a natureza humana do pecado, nós recebemos, quando aceitamos Cristo, uma natureza divina. Cristo habita em nós, e se Ele habita em nós, meu irmão, a Bíblia me diz que os mesmos sentimentos que houve em Cristo, deve haver também em nós. Como é que
posso, vamos falar na área de cristão, por mais que a pessoa falhou e tudo, é um servo de Deus, pode ter falhado, errado, seja o que for, ele tem o Espírito Santo. Como é que eu posso ficar de mal com o Espírito Santo que habita na vida dele? Como é que eu posso ficar de mal com Jesus que está na vida dele? Quantos estão entendendo? Então é uma coisa, meu irmão, perdoar é algo libertador, é curador. Tem pessoas que estão andando com esse tipo de sentimento por não liberar perdão. É como fosse uma corrente, imagina uma corrente nessas pernas, e com aquela bola de ferro, que ela tenta caminhar, está caminhando, mas de que maneira? Está arrastado, as coisas não andam, as coisas parecem que não estão acontecendo, a pessoa continua alimentando, nutrindo mágoa, ressentimento, e a falta de perdão a longo prazo, a Bíblia me diz que é chamado de raiz de amargura. A raiz de amargura é a falta de perdão a longo prazo. Eu não perdoo hoje, não perdoo amanhã, não perdoo, aquilo vai gerando uma raiz dentro do sentimento do homem e da mulher. E como disse aqui um exemplo bem simples para isso, é como você plantar uma planta, uma mangueira hoje, você daqui a alguns meses, algum mês, sei lá, o broto quando começa a nascer, qualquer uma tem uma criança arranca. Mas quando você alimenta aquela situação, daqui a 10, 15, 20 anos é mais difícil de você arrancar, porque está arraigado, a raiz está mais forte. Então a Bíblia me diz lá em Hebreus capítulo, vamos ver, acho que é 12, se eu não me engano. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, Hebreus 12, isso mesmo, Hebreus 12, 14. Fala para o teu irmão assim, é libertador, é cura. Ai, mas tocou na ferida. Deus toca para espremer, para que a cura venha em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Às vezes as feridas assim, nossa alma é assim, um negócio está lá. Sabe aquela coisa quando você está com aquele carnecão? Já teve aqui, tem esse irmãos aqui que bate recorde de furunco, mas está repreendido no nome de Jesus, está curado. Às vezes os pelos encravados na perna. Meu irmão, tu bota uma calça, eu já tive isso, irmão. Eu tive que estar debaixo do braço, enorme. Quando ali, irmão, você não sente, está ali, negócio inflamado. Quando bate, às vezes só um pano de uma calça ou uma blusa, meu irmão, tu começa a doer. Se alguém esbarrar em você, você não é crente, vai chegar até a terceira e quarta, quinta geração. Não é verdade? Como é que vem a cura? Quando aquilo é espremido. Isaías fala sobre isso, capítulo 1. Ele fala que espreme. Aleluia, está falando de Israel. Mas para que haja cura, para a glória de Deus. Vai doer uma vez? Pode doer. Mas a cura virá para a glória do Senhor. Então, amados, aqui diz, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, olha que diz aqui a palavra de Deus: seguir a paz com todos e a santificação. Deus não quer que a sua igreja seja uma igreja desprovida de paz. Deus, ele tem a paz que excede todo entendimento humano. A Bíblia me chama que nós temos que ser bem-aventurados são os pacificadores. Jesus falou no Sermão da Montanha, porque esses verão a Deus. Pacificador é aquele que promove paz, não é aquele que promove a dissensão, contenda ou contamina as pessoas que estão em volta. Porque a pessoa, quando é amargurada, quando a pessoa não libera perdão e deixa aquilo a longo prazo, ela se torna uma pessoa amargurada e contamina todo mundo que está na sua volta. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantos quer ver Deus aqui em tudo? Ah, pastor, só quero ver Jesus no céu, porque esse perdão eu não libero não. Nem que seja no santo entra. Eu preciso ver Deus na minha família, eu preciso ver Deus no meu casamento, eu preciso ver Deus na minha finança, eu preciso ver Deus na minha vida ministerial, eu preciso ver Deus em todas as áreas da minha vida. Quando eu não libero perdão, a Bíblia fala: bem-aventurado, feliz serão os pacificadores.
Aqueles que promovem paz, porque esses verão a Deus. Tem áreas da sua vida talvez que você precisa ver Deus atuar ainda, ver a manifestação. Mas João capítulo 14 me diz: aquele que guarda os mandamentos de Deus, esse é aquele que me ama, e esse é amado do meu Pai, e a esse eu me manifestarei. E perdão não é sentimento, é mandamento de Deus, é uma decisão que eu tomo. Pastor, deixa o Espírito Santo falar mais. Pastor, eu não estou sentindo. Sentimento é a alma. A tua alma que está te escravizando. Você tem que ser direcionado pelo Espírito. Deus falou, a ovelha obedece, eu libero, estou livre desse cárcere emocional. Sou livre para te adorar em nome de Jesus. Sou Juliano, sou não, mas a gente é livre para adorar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Tendo cuidado que ninguém, olha só, o cuidado do próprio autor de Hebreus, dizendo: tenha cuidado de que ninguém se prive da graça. Se ele fala isso é porque tem pessoas que podem, ainda que estão vivendo debaixo de graça, se privar dessa graça. Graça significa favor imerecido. Pastor, se eu não mereço, se não é pelo meu mérito, então eu não vou estar livre. Mas o perdão, Deus, ele tem uma condição. Aleluia, eu preciso perdoar, porque o perdão impede a minha oração, como diz a palavra de Deus. As minhas orações são impedidas. A minha oferta que entrego ao Senhor, a Bíblia fala, tem o seu valor, sim, mas ante a vontade de Deus, o ato primário, a prioridade é que você venha reconciliar com aquela pessoa. Deus, ele, antes da oferta, ele vê teu coração como ele está. Aleluia. Aí diz: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Aleluia. Por que isso, pastor? Por que as pessoas vão se contaminar com raiz de amargura? Eu contei uma historinha aqui um dia. Se você tem um grupo de pessoas que você frequenta, seja na igreja, seja na sua família, você não tem nada com aquela pessoa, está tudo mil maravilha. Aí chega um mensageiro do capeta, cheio de raiz de amargura, cheio de ódio, rancor. Ele chega perto de você: e tu não sabe o que fulano me fez. Aí começa a contar os podres. Que fulano é isso. Às vezes não tem nem cabimento aqui, às vezes não tem nem verdade naquilo. Aí o crente, bobo, inocente, acaba comprando peixe. Porque tem pessoas que têm problema, o problema não foi com ela, mas porque fez com aquela pessoa que gosta, ela toma aquilo para si. Aí ela fica escravizada também, não libera perdão. E às vezes está sofrendo com coisas que não é nem verdade, mas comprou a situação, comprou aquele peixe, aquilo que foi vendido, e aí ela começa, aí quando a pessoa chega, ela não tinha problema nenhum, a pessoa trata ela bem, nunca teve problema, aí você começa a olhar com indiferença. Você olha para aquela pessoa e diz: essa pessoa não presta, safado, pilantra, 7-1. A pessoa fica contaminada pelaquela situação. A raiz de amargura, quando ela brota, ela contamina todas as pessoas que estão em volta. A pessoa que não consegue liberar perdão, ela contamina até o ambiente onde ela mora. Ela está oprimida, e por estar oprimida, ela quer oprimir aqueles que estão do seu lado. E começa a oprimir todo mundo. Porque a boca fala que o coração está cheio. Aí a pessoa está tudo bem, o cara começa a ficar oprimido. Poxa, não resolve agora, não resolve isso ainda não. E fica oprimida, está oprimido, está todo mundo oprimido. Está amarrado em nome de Jesus, irmão. Quem é oprimido é o diabo, e vai por quinto dos infernos. Então aqui fala que não vem: pastor, eu não abro mão, não dou perdão. Irmão, entenda bem, Mateus capítulo 5, as pessoas acham porque ela vai liberar perdão, elas se acham que estão sendo humilhadas demais. Você pode estar se humilhando diante de Deus, e Deus vai te exaltar. As pessoas acham que eu tenho que botar perdão, eu vou me rebaixar.
eu vou fazer isso, eu não merece. Entenda bem isso. Deus vai abrir teus olhos espirituais, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus capítulo 5, no versículo 39. Jesus ensinando no Sermão da Montanha, formando os seus seguidores. Sermão da Montanha, Jesus estava preparando os discípulos para depois enviar. Eu primeiro tenho que ser discípulo, para depois ser bênção na mão de Deus. Deus opera em mim, para depois operar através de mim. Você não está operando nem em mim, como é que eu posso anunciar esse Jesus? Porque eu não tenho liberdade para ele trabalhar na minha vida. Então Jesus, um dos elementos que Jesus ensinou e gastou tempo com isso, se Deus ele investiu tempo em falar sobre esse assunto, que nós temos que ter realmente toda reverência e relevância sobre aquilo que Deus está falando. Se não era necessário perdoar, Deus não tinha pedido. Então em Mateus capítulo 5, no versículo 39 diz o seguinte: eu porém vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Que isso, pastor? Você é saco de pancada? Agora o senhor está falando para ser João teimoso? Não, segura a tua onda aí. Escute isso. O que Jesus está falando aqui não é para você ser um capacho, nem saco de pancada. Jesus está falando de você estar no domínio da situação. Quando alguém te bater na face, às vezes é com palavras e atitudes, ele fala para você dar outra face, significa quem está no controle não é aquele que te perdeu, você é maior do que aquilo, você está dominando aquela situação. A Bíblia me ensina que os mais fortes têm que superar a fraqueza dos mais fracos. Você está acima daquilo, você tem maturidade, você tem domínio próprio, você tem o Espírito Santo na sua vida. Então liberar perdão não significa que você vai ser o coitadinho, o que vão pensar de mim, eu vou ser humilhado, vai ser um vexame. Não, você está no domínio, porque maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. E muitas pessoas acham que a pessoa precisa do liberar de perdão dela. Não, porque eu libero, porque ela vai sentir, ela tem que doer, ela tem que sofrer, e do outro lado ela está resolvendo. A raiz de amargura, eu aprendi uma coisa: é tomar um copo de veneno, mas o desejo que o outro morra. A pessoa que não libera, ela está tomando um copo de veneno por dia, mas o desejo dela é que o outro morra, e o outro não morre. Quem está tomando veneno é ela, se alimentando daquele sentimento. Aí, meu irmão, você vê pessoas depressivas, oprimidas, pessoas que não dormem, pessoas que ficam com pensamento nesse tipo de problemas passados, situações mal resolvidas, separações. Quantos casamentos, irmãos? 50% dos relacionamentos, hoje as pessoas estão se divorciando. E qual é o problema? Ah, não, eu briguei com a minha esposa porque ela fez um café amargo, uma porcaria. Meu marido que chegou aqui, botou aquela toalha molhada lá em cima da cama, eu não aguentei, não, o problema não foi esse. A carta de divórcio foi dada somente por uma causa: dureza de coração. Só que a dor de coração, ela tem dificuldade de ceder, de perdoar. Ela fica alimentando, nutrindo aquilo dentro dos seus sentimentos, da sua alma. Eu estou falando aqui, mas o Espírito Santo ele pode estar dizendo algo a você. Às vezes na sua própria família, às vezes na sua própria casa, marido, filhos. Às vezes talvez é uma coisa que está lá no passado. Tem pessoas que às vezes o pai e a mãe morreu, mas ainda não liberou perdão, como ele estivesse precisando. Tem pessoa que fala assim: pastor, mas tem situação que é difícil demais. Eu sei que é, ninguém fala que é fácil. Quem disse que servir a Jesus é fácil demais? Toma a tua cruz e siga-me, diz o Senhor. Ser cristão é ser parecido com Cristo. E tem pessoas que falam assim: não, mas aquela mulher ali perdeu o filho, o cara matou. É ruim isso, ninguém quer passar por isso. Mas escute isso: aquela pessoa matou e tudo, etc. Aquela pessoa está guardando aquele ressentimento. Primeiro passo: vai mudar alguma coisa? Vai trazer de volta? Agora, segundo, a pessoa: não dou. Eu que passei, eu que sei. Amém.
Aquela pessoa lá no cárcere, pode entrar alguém e pregar Jesus para ele, e ele reconhecer que errou e pecou e ser salvo. E você que foi um crente ali a vida inteira na igreja, e ele não abriu mão do perdão? E diante de Deus? Por isso naquele dia a Bíblia fala que a gente vai ter muita surpresa. Deus perdoou, se quebrantou diante de Deus, mas a pessoa alimentou a vida inteira e não liberou perdão. Às vezes é um cristão. E como é que fica a sua vida lá no céu? Se não perdoar as ofensas dos homens, o vosso Pai Celestial não os perdoará. Isso é muito difícil. Jesus na cruz, as suas últimas palavras, ele disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Aí você pode me dizer assim: você está falando de Jesus, pastor. Jesus é o cara, Jesus é o Salvador, é o Messias. Um homem de Deus chamado Estevão, em Atos capítulo 7, a Bíblia fala que Estevão estava sendo apedrejado até a morte, e o homem não parou de pregar a palavra de Deus. Mas uma das coisas que eu vejo na vida de Estevão, no final do seu discurso, ele fala assim para Deus: o único momento que você vê Jesus de pé, Jesus ele levantou do trono para receber o Espírito do seu servo. Aquele ato fez Jesus levantar do trono. Estevão disse as mesmas palavras que Jesus: Senhor, não impute esse pecado a eles. Como pode? Aí você lê o texto. O que Estevão tinha? Quando as pessoas olhavam para ele, via que era cheio do Espírito Santo de Deus. Somente a pessoa cheia da presença de Deus é possível praticar o perdão. Humanamente você não consegue, nem eu. Sem a ajuda do Espírito, nunca. Mas se eu tenho uma vida com Deus, a pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai te capacitar para você liberar. Porque na verdade, a pessoa que não perdoa, ela sofre mais com aquela que precisa, talvez, resolver a situação. Se torna uma escrava, a vida não vai para frente, muitas orações deixam de ser recebidas, muitas coisas deixam de acontecer, e as pessoas às vezes ficam marchando no mesmo lugar e perguntam: onde está o problema? Glória a Deus! Aonde está o problema? Colossenses capítulo 3, versículo 12. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Colossenses. Perdão gera muralhas de separação, fortalezas demoníacas. É onde o diabo prevalece. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Olha só. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Como são eleitos de Deus? Diga glória a Deus. Santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você vê alguns exemplos bíblicos, como José do Egito, ele tinha os irmãos dele em suas mãos, ele preferiu perdoar. Saber que Deus está no controle de tudo. Se você estudar a história de José e Gomer, né? Gomer, se você fala Gomer ou Gomer, a mulher ali traiu aquele homem e tudo, o amor que ele tinha ali, né? Algo tremendo por aquela mulher, e ele criou me liberando perdão. Um exemplo de Cristo a nós. Jesus certa vez ele investiu numa parábola em Mateus capítulo 18, falando sobre esse assunto, para ver nossa condição. Da mesma forma, em Mateus 18, essa palavra aqui é muito tremenda. Glória a Deus. E a gente pensa que a pessoa vai precisar. Agora escute bem aqui, irmãos. Sabia que tem pessoas, por exemplo, você foi ofendido, as coisas aconteceram, independente da situação.
E você acha porque segura, não libera, aquela pessoa vai sofrer ou vai se sentir tocada de alguma maneira. Você está enganado. Quer ver a pessoa tocar? Quando você tem uma posição totalmente contrária. Ela não espera que você seja essa pessoa superior a ela, aonde você vai renunciar o teu eu, o teu orgulho e chegar para aquela pessoa: olha só, vamos parar com isso. Aquela situação pode trazer um novo pensamento àquela pessoa. Se que atitude essa pessoa tão nobre está tomando? Eu talvez vacilei, eu fiz tudo errado, mas ela ou ele me mostrou realmente o que é servir a Deus. Essa pessoa é de Jesus. Isso toca, não é falta de perdão. Isso faz as pessoas talvez refletir e mudar. Eu lembrei aqui do caso daquele pregador, um dia lá eu estava pregando e estava falando o testemunho dele, que ele veio lá do tráfico. Um pastor que a gente estava numa vigília falando, ele veio do tráfico, quer dizer, veio do comando vermelho, comando roxo, sei lá, terceiro comando, matou muita gente, bandidão, traficante, tudo que é de ruim você pode botar aí e multiplicar por 10. Aí o que acontece? Converteu. Nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O homem de Deus tem que apresentar fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. Aí lá animadão, passa se converteu, já estava apacetando um grupo lá pequeno, na igreja. Vamos ajudar a casa do pastor na comunidade, vamos bater a laje. E aí aquele grupo de crentes, né, com bate-laje, né, aquele mocotó, feijoada, pá, eu estou lá, vamos bater na laje, pá, pá, pá. Daqui a pouco o irmãozinho da igreja vacilou, deixou cair uns tijolos, estava batendo na laje, na casa do vizinho ao lado. Só que a casa do vizinho era laje, era amianto. Aquelas telhas já podres, meu barro e tijolo, o tijolo vazou a casa do vizinho. Meu irmão, saiu o vizinho lá, meu irmão, 3 por 1. Ela veio já, saladão. E aí, como é que meu irmão falou que xingou muito? Esse que era do tráfico, já está liberto, falou que chegou a 3ª, 4ª geração, lembrou da mãe dele tudo. Filho disso, filho daquele, assim, assado. Minha mãe falou que na hora veio aquela velha natureza, a música do trailer, ressuscitando os mortos. Ele levantou e falou: vou partir para cima desse cara, né? Mas na hora o Espírito Santo: não, você não vai fazer isso, é nova criatura. Você tem que estar atento à voz de Deus. Naquela hora passou, ia falar uma coisa: não, meu querido vizinho, me desculpa, eu te peço perdão em nome de Jesus. Eu vou agora mesmo comprar matéria, meu irmão deu a ordem lá, pega a telha, papá, na mesma hora, bum, botou. Daqui a pouco, resolveu aquele problema, está lá na laje, está escutando o vizinho conversar com um dos outros vizinhos lá. Olha só como é que a atitude muda. Rapaz, o vizinho que foi, levou prejuízo. Rapaz, esse vizinho, o cara me quebrou, rapaz. Eu ia partir para cima dele, fui cheio de ignorância. O cara me pediu perdão em nome de Jesus, veio aqui, trocou a telha. Quem que fez a diferença, irmão? Quem é a luz e a sal? Diga glória a Deus. Isso aí. Você está entendendo que vai ser mais fácil? Você vai entender que o maior beneficiário somos nós? Você está livre disso, dessa cadeia, desse cárcere. As bênçãos de Deus fluirão. O meu louvor vai chegar aos céus, para a glória de Deus. Tem pessoas, irmãos, que às vezes estão 10, 15, 20 anos remoendo sentimentos dentro dela. Situações que precisam ser resolvidas. Escute bem aqui, lembrei da história de Esaú e Jacó. Jacó foi patriarca, homem cheio de falha, mas Deus lhe levantou aquele como patriarca também da fé. Aleluia! Foi uma falha que cometeu, sim, mas se transformou num grande homem de Deus. Israel, Deus trabalhou. Mas um tempo lá atrás, ele enganou um irmão chamado Esaú. Uma situação lá atrás precisava ser resolvida. Deus marcou na sua agenda um tempo. Foi o momento que ele entra no vale de Jabó. Senhor, agora, meu irmão, eu vim aqui
Ele teve que encarar um problema e resolver uma situação, para depois ser abençoado por Deus. Então tem coisas passadas, histórias, que ainda não foram resolvidas, que precisam ser resolvidas, e Deus está esperando talvez por você para mudar a situação. Às vezes a gente está orando tanta coisa que acontecer, mas tem coisa que tem que mudar. Qual estou entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Uma das frases aqui que eu anunciei aqui, eu notei, interessante, pessoas que dão desculpas para não perdoar. Talvez alguma delas já passou na sua mente. Algumas frases. Ninguém é perfeito, errar é humano. Às vezes você que prejudica alguém fala, estou perfeito, errar é humano. Ele também erra, eu errei, então vai para isso mesmo. A ofensa não foi minha. Não foi eu que fiz, então o ofendido vai ficar para morrer desse jeito aí. O problema é dele. Às vezes está do lado da pessoa, senta. Às vezes entra na casa, passa por um, passa por outro, dá nem bom dia, nem boa noite. Tem pessoas que moram no mesmo quintal, meu irmão. Família. Passam, dá nem bom dia. Porque tem coisa lá atrás. O que foi? Nem grande problema, eu só sei que não vai mais dele. Aquela vontade. Está comendo, tomando um copo de veneno e um prato de canja de veneno todo dia. Outra, a contenda, já foi tanto tempo, deixa isso para lá, não mexer não. Mas precisa ser resolvida, a ferida está aberta. Outras pessoas estão mais erradas do que eu. Tem gente pior do que eu. Eu estava errado, mas ele também errou. Tem isso? Aí ficou esperando pelo outro. Depois vai esperando, Deus fala. Lembrou, vai. É uma ordem. É uma decisão que tem que tomar. Outro diz assim, vou deixar para depois. Fala para o teu irmão, não deixa não. Deus está requerendo isso para agora. E olha, não deixa para depois não. Porque segundo estudiosos, 72 horas depois, após uma mensagem, você esquece 90% dela. Foi, Guedil? Durante 72 horas, a mensagem às vezes é linda. Qual foi a mensagem? Foi uma benção. Fala um pouco dela. Tu vai lembrar 10%. Por isso que a pregação é assim, ó, pregar, 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 pregar. Tem parede que é molinha, tem parede que é dura, que nem um pau de maçaranduba. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Então aqui em Mateus capítulo 18, é para hoje, porque é para hoje. Fala que irmão, é para hoje. Esse programa. Eu vi um pastor um dia falando assim o seguinte. Ele falou que tinha uma pessoa que teve um problema sério, mas toda aquela hora como cristão estava na mente dele. Vira e mexe, né, querido? Vira e mexe naquela situação. Ele falou, poxa, tem que resolver isso. Aí ele falou assim, Mateus, eu quero resolver, mas o cara está tão longe. Eu já não vejo tanto tempo. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, o cara está morando em outro país. Aí ele falou assim, Senhor, vai falar só. Tem crente que faz isso, né, cara? Senhor, se ele te mesmo, fala, Deus. Se ele te mesmo, coloca essa pessoa na minha presença. Sabe, o cara mora lá do outro lado do mundo. Falou que na mesma semana, passando pela rua, quem é que veio de frente? Deus não faz não, meu irmão. Não faz? Está arriscando de botar aquela pessoa ser seu vizinho do teu lado. Se conserta não, você vai vir inteiro em tormento aquele vizinho. Botou ali, o cara teve que encarar a situação. Deus faz isso, irmão. Deus faz isso. Deus ele faz e fala, agora é contigo. E aí? E não pensa muito não, porque se pensar muito não der. Falou, opa, vem cá rapidinho, ó, perdão, ó, não pensa não, senão tu não faz. Se tu pensar muito, será que eu vou falar agora? Será que eu vou falar depois? Não, acho que eu deixo amanhã. Não, peraí, não, depois, o negócio foi feio. Se não é assim não, né? Não pensa não. Deleta, melhor é obedecer do que sacrificar.
Vai lá, opa, vem aqui, estou sentindo que tem uma muralha entre nós, vamos parar com isso, eu te amo. Você lançou a dinamite na mão daquele. Se ele lançar fora, aí ele fala, tá perdoando agora, se segurar o pipi na dinamite, vai explodir ele e a dinamite junto. Tua parte já fez, irmão. Amém? Tua parte já fez. Glória a Deus. Mateus 18, vamos lá. Ô Pai, Tu és lindo, Jesus. Isso é o amor de Deus por nós, irmão. Sabia? É o amor do Pai. Mateus 18, versículo 21. Aqui o Pedrão religioso da época está querendo tirar onda com Jesus. Jesus dá um corte nele. Então Pedrão, irmão Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o irmão e contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Pedro postou a voz, olhou para Jesus dizendo: Eu sou o cara. A lei fala que até 7, né? Jesus está acima da lei. Você está achando que é massa, né, Pedro? Eu não tinha na hora, né? Se eu tivesse a mão, eu peguei até 7. Da 8ª já. Ninguém também é de ferro, né? Na 7ª, meu irmão, já é perna de 3. Deu tapa, levou também. Aí Jesus olha para Pedro e falou: Pedro, olha só como é que Deus fala, irmão. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 7 é considerado na Bíblia o número da perfeição. 40 da aprovação. 40 no deserto, 40 dias de Jesus no deserto lá, 40 anos de... Amém, querido? Fica no 7, não fica no 40 não. Toma posição no 7. Pastor, peraí, Jesus está falando que é 7? Eu não digo, ele falou que é 7 não, pastor. Ele está dizendo aqui que é 7 mais vezes 70. Peraí. 490? Não. Jesus está falando em infinitude, meu irmão. Perfeição. Quer ser perfeito? Perdoa, meu filho. Quantas vezes nós precisamos de perdão por dia? Quantas vezes nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias? Então aqui ele começa a entrar numa palavra dizendo: por isso o reino dos céus, escute isso, quando você ouve essa expressão reino dos céus, é o reino de Deus que Deus implantou aqui. Nós estamos vivendo o reino dos céus. Só que esse rei chamado Jesus, ele veio e deixou princípios: perdoa, ama, seja misericordioso, seja fiel a Deus. Esse rei esteve aqui e já subiu aos céus, e um dia ele vai voltar para prestar conta. E ele fala: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Começando a fazer contas, foi apresentado o que lhe devia 10.000 talentos. Fala para o teu irmão: 10.000 talentos. O rei é um símbolo de Jesus Cristo, a figura. Ele é o rei dos reis. A Bíblia fala que esse rei, Jesus usando essa alegoria para dar um ensinamento sobre as coisas espirituais. A palavra ele usava as coisas naturais para explicar verdades espirituais. E nesse momento aqui, Jesus ele falou: olha, o reino dos céus é comparado a um rei que chamou os seus servos que deviam, e um acerto de contas, e chamou a sua presença. Tinha um no seu reinado, um servo, que devia 10.000 talentos. Meu irmão, isso aqui é muita coisa. Fui no computador. Talento. Quanto era essa soma? Segundo o estudioso, 10.000 talentos significa 350 toneladas. Se é de prata, você pode transferir isso para $1.200.000. Se for de ouro, é de 8,5 bilhões de dólares. Segundo o estudioso, o rei Herodes, os seus impostos que ele arrecadava todo ano, não chegava nem perto disso. Os impostos que o rei Herodes arrecadava no seu reino, durante um ano, não chegava próximo a essa quantia. Jesus ele expressa esse valor excomunal, esse valor, extraordinário. Ou seja, ele está dizendo que era uma grande dívida. Havia um servo que tinha 10.000 talentos, estava devendo uma grande dívida.
Ele chegou perto do rei. O rei disse: fazia contas que foi apresentado com devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, aquele servo, o seu senhor mandou com ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Ou seja, isso era um costume da lei da época, da cultura. A pessoa que tinha uma dívida e não conseguia pagar, era vendido tudo quanto ela tinha para quitação, e até as pessoas, mulheres, filhos, era levada como escravo, vendido como escravo para quitar a dívida, ainda que essa dívida, talvez pelo valor, não fosse toda quitada. Mas esse era o preço. O rei falou: olha, eu tenho direito sobre você, sua casa e tudo. Você não tem como pagar. O rei sabia que ele não tinha como pagar. Nem 20 anos, 30, 40, 50 anos de trabalho poderia quitar essa dívida. Ou seja, era algo que não tinha como pagar, impagável. O rei, a Bíblia fala que ele se prostra diante do rei. Ele se prostra reverenciado, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Naquele momento a Bíblia fala que o rei, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou, perdoou-lhe a dívida. Ou seja, soltar, liberou daquela dívida. Você está livre. Aquele não tem nada. Eu não vou precisar pagar nada, não. Você não vai precisar vender sua mulher. Você não vai precisar vender seus filhos, seus bens. Você não me deve nada. Eu tive compaixão de você. Esse rei representa Jesus. Nós tínhamos uma alta dívida a ser paga. A Bíblia diz que toda a riqueza que o homem possa ter vai ser insuficiente para pagar essa dívida, diz o Salmo 49. Só pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Jesus não cobrou aquilo, o devido valor que tínhamos que pagar. Quem morreu foi Cristo. Morreu em nosso lugar, por amor a nós. Então aqui fala, amém, somos nós. Mas, versículo 28, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe deviam 100 dinheiro, 100 denários. Isso aqui, alguns dias de trabalho, pagava dívida. Era um algo irrisório. Era uma dívida pequena. Aí aquele servo que foi perdoado, ele ao descer no palácio daquele rei, encontrou um conservo, e aquele conservo devia 100 denários. Alguns dias de trabalho era quitada aquela dívida. Mas da mesma forma, aquele conservo pediu: olha, tenha misericórdia de mim. Reverenciou, pediu ajuda, pediu alguns dias para ser pago, mas a Bíblia diz que aquele homem, ele não quis. No versículo 30, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Olha só, meu irmão, sufocou aquela pessoa. Queridos, quantos aqui têm consciência da sua conta, da sua dívida diante de Deus? Diga glória a Deus. Talvez essa pessoa até te fez você sofrer, te humilhou, te magoou, mas nada compara a grande dívida que eu e você tivemos diante de Deus. E essa dívida foi paga pela misericórdia e graça de Deus. Aí aqui diz o seguinte, versículo 31. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito, foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando a sua presença, ou seja, o rei ficou sabendo da situação, levaram aquele servo na presença do rei e demonstraram ao rei que ele não teve a mesma compaixão que recebeu da parte do rei. A Bíblia diz no versículo 31, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Escute isso. Tem uns que estão verdugos nisso, que significa atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Aí Jesus fecha a parábola dizendo, o ensinamento: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A Bíblia me diz que aquele homem foi entregue por não perdoar aos atormentadores, verdugos. Os atormentadores aqui são espíritos opressores. Pessoas enfermas, pessoas que ficam oprimidas, dependentes de às vezes de medicamento, não sabem por quê.
como diabetes emocional, como pressão, às vezes por a emoção ela sobe. Pessoas às vezes sofrem insônia, inquietação na alma, angústia. E isso precisa ser resolvido para haver cura. Eu estive ministrando certa vez no MMI Casados para Sempre, tem uma mensagem que fala sobre perdão. Porque a falta de perdão também leva, devido à dureza do coração, muitos casamentos ao divórcio. Pela dura serviço. E aí é ministrado algo para trazer cura, libertação, transformação, para que o relacionamento venha se tornar saudável, abençoado por Deus. Então, amados, a gente teve várias experiências, uma delas foi de uma irmã que até trabalhava na igreja. Ela tinha um ministério muito bacana, um casal muito abençoado. Você vê, servo de Deus. Mas ela tinha guardado um rancor, um ódio, uma mágoa do pai muito grande, que até então ainda não tinha liberado perdão. E detalhe, o pai já era morto. Ela contou a história no momento ali de um compartilhamento, que o pai abandonou a família quando era pequenininho, os irmãos, abandonou a mãe, a família, para ficar com uma vizinha. E eles ali passavam muita necessidade, até mesmo fome. O pai às vezes passava, porque a mulher que ele se casou, a outra mulher onde ele cometeu adultério, traição, ele passava com compras para aquela casa, e eles pequenininhos passando dificuldade. Ele viu o seu pai passando, e aquilo ali ela guardou no coração, que ela não conseguia perdoar. Como pode meu pai ter abandonado a minha casa, minha mãe? A nós passamos muita necessidade. Ele passava com grandes coisas, compras, presentes, e ele faltando dentro da sua própria casa. Dali houve uma legalidade, o diabo começou a trabalhar na vida dela, e ela falou que tinha aquela dificuldade. Essa irmã, quando estava realizando o EMI conosco, ela tinha várias enfermidades. Parecia uma, daqui a pouco aparecia outra. Vários tipos de enfermidade. Só vivia enferma. O Espírito Santo falando, fala para ela liberar o perdão, porque ela vai receber cura. E nós ministramos, apontamos aí o problema da causa. Peguei a fonte. Quando a gente acabou de ministrar, ela recebeu de Deus. Mesmo o pai morto, ela liberou, e para a glória de Deus ela recebeu cura para a glória de Deus. Foi curada, foi abençoada. E isso acontece, amados. E as pessoas, quando elas têm uma ferida na alma, ela vem cheia de fantasma. Ela tudo pensa que da mesma forma vai acontecer com pessoas que estão próximas dela. Às vezes as mesmas situações, sabores que houve, aquilo fica no subconsciente. E ela vive bloqueio, fantasma. Isso pode acontecer da mesma forma, aconteceu assim, aconteceu assado. Espíritos atormentadores. Mas Jesus, Ele diz que eu e você nós somos livres por meio de Jesus Cristo. Jesus não criou seus filhos para viver em cárcere. E a Bíblia me diz, irmão, o porquê eu devo perdoar. Aprendemos em Marcos capítulo 11 que Ele impede a minha oração a falta de perdão. Aprendemos em Mateus capítulo 5 que a minha oferta, a minha adoração, a falta de perdão atrapalha a minha adoração ao Senhor. Em Tiago vai dizer, se alguém está doente, confessa as suas culpas uns aos outros, e aquele que estiver doente também vai ser curado. E às vezes as pessoas ficam levando esse fardo dentro dela, esse peso. Confesse. A Bíblia fala que aquele que cobre a sua transgressão nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Você é superior a isso porque Cristo está em você. Você tem essa maturidade espiritual. Se não tem, está na hora de crescer.